Olá, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, convosco aí e conosco aqui. Bem, sempre que eu vou falar algo da parte de Deus, eu oro. Mas hoje eu sentei aqui e resolvi orar antes da pregação. Mais uma vez, aqui diante da câmera do computador. E levanto as minhas mãos neste momento e digo: soberano Deus e eterno Pai, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és grandioso, Pai. Tu és tão grande que nós não podemos te enxergar materialmente, mas podemos te enxergar espiritualmente. Podemos te tocar espiritualmente. Nesse momento, Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas, para que eu possa estar pregando nada além da verdade aqui para as pessoas que estão do outro lado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Derrama neste momento a tua sabedoria sobre mim, para que eu possa falar, Pai, tudo de acordo com a tua vontade, mas não de acordo com a minha vontade. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, ontem, eu sempre quando eu vou orar ao deitar, eu oro e pego a Bíblia assim, abro numa palavra, tá? Porque toda palavra da Bíblia é proveitosa. Muitas vezes a gente diz assim, a gente não pode ler a Bíblia dessa maneira, pedindo a Deus para abrir, mas quando eu vou orar à noite, eu peço a Deus, Senhor, toque em minhas mãos aqui, use as minhas mãos e fale comigo através da tua palavra que está nesse livro aqui, Bíblia Sagrada, escrita, revista, tá? Por João Ferreira de Almeida. Ela é, né, escrita, ó, Novo Testamento traduzida para o português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Quando se fala revista, é porque não é uma revista, um livro revista. É um livro que fez-se uma revisão e corrigiu, tá, gente? Então, é uma Bíblia fiel. A palavra se encontra aí no livro do profeta Jeremias, que, como eu sempre falo, eu admiro a humildade do povo da Bíblia, quando eles foram chamados. Isaías diz, Senhor, logo eu, homem de lábios impuros, que vivo entre homens de lábios impuros. Mas mesmo assim, Deus percebeu essa humildade de Isaías e ungiu Isaías profeta. E o Espírito Santo falava, né, através dos profetas. Jeremias também, quando foi chamado, disse, logo eu, Senhor, um menino, eu não tenho capacidade. Olha a humildade, Isaías. Então a gente vê a humildade em todos os servos de Deus da Bíblia. E muitas vezes, nos servos de hoje, a gente não vê tão grande humildade. A gente vê muitas pessoas se vangloriando porque orou por alguém, porque convidou alguém, foi para a igreja, porque pregou, alguém aceitou Jesus. Gente, a gente precisa apenas obedecer a Deus, cumprir o ID, né? Cumprir o ID do Senhor. E não basta a gente cumprir o ID pregando a palavra, viver de acordo com a palavra. Isso é o mais importante. É fundamental que os pregadores da palavra de Deus vivam o que pregam. Amém? Então aqui, segundo Jeremias, capítulo 7, cujo título diz assim, promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Deus é amor, gente, mas Ele é justiça também. Antes de ler aqui, eu quero vos falar um pouco sobre a época que os hebreus, né,
os israelitas, o povo de Judá, né, que são o mesmo povo, era escravo, ou eram escravos, quando se refere a israelitas, né? O povo de Judá era escravo, quando eu estou me referindo ao povo de Judá, povo. Lá no Egito, que Deus usou Moisés, né, seu servo Moisés, para tirar o seu povo da escravidão o povo estava sofrendo, trabalhava, ao mesmo tempo que trabalhava eram surrados, eram judiados demais. E Deus se compadeceu ali do seu povo, porque Deus é misericordioso, sempre foi misericordioso para com aqueles que creem nele. Porque tem gente que faz coisas erradas, mas ainda crê em Deus. Nós somos todos errantes, mas quando a gente percebe o erro da gente, a gente tem que se corrigir e não cometer mais aquele erro. Então nós sabemos que Deus usou seu servo Moisés para tirar ali o seu povo da escravidão do Egito, levou para uma terra que emana leite e mel, Jerusalém. O povo foi para Jerusalém, né, a nova Canaã terrestre, que já era deles. Deus apenas tomou do povo que invadiu, que expulsou eles de lá, seus descendentes, e devolveu as terras para ele. Mas nós sabemos que sempre foi uma terra muito desejada por todos, porque uma terra é a terra da promessa de Deus, né? Para o povo de Deus. Inclusive diz que a Nova Jerusalém vai baixar lá sobre Jerusalém. Então, o povo, desde que Deus tirou o povo da escravidão do Egito, no êxodo, durante os 40 anos do êxodo, era caindo e levantando. O que é que significa isso? Esse cair e levantar. Às vezes saíam da presença de Deus e ali um servo de Deus que estava na liderança os convencia a voltarem de novo à presença de Deus. E sempre foi assim. E é o que diz aqui o profeta Jeremias sobre o povo, né? Sobre o povo de Deus, o povo que era cativo lá no Egito, e Deus tirou, libertou da escravidão, trouxe para uma terra que emana leite e mel, frequentava a casa do Senhor, levava abominações para dentro da casa do Senhor. O povo de Deus não deixou de ser povo de Deus, porque Deus sempre foi zeloso pelo seu povo e misericordioso. Quando Deus percebia que o povo estava à beira do abismo, ele enviava sempre um profeta. E quando passou a época dos profetas, veio a época dos juízes, né? Depois veio Jesus. E nós sabemos que Deus sempre foi muito zeloso com a sua criação, para com aqueles que creem nele, ainda que errantes. Então vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus, que a gente não pode deixar de pregar a palavra de Deus como ela é, por temor a pessoas que servem a Deus e que estão fazendo coisas erradas dentro da casa que se chama casa de Deus, certo? Nós precisamos nos corrigir sempre através da palavra. A palavra de Deus é quem nos lava. Então está escrito aqui, ó, Jeremias capítulo 7, nós vamos ler o capítulo 7 de Jeremias, se der para ler todo, eu leio, tá? Diz a palavra de Deus o seguinte: promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dita Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adornardes ao Senhor. Então Deus aí chamou, né, o profeta Jeremias e ordenou-lhe a dizer essas palavras ao povo de Judá, ao povo que frequentava a casa que se chamava Casa de Deus, né? Eles iam ali para
adornardes ao Senhor, diz a palavra que o versículo. O 3 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí no 3, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então, o povo não estava bem, o povo não estava bem encaminhado na presença de Deus. Se Deus usou o profeta Jeremias para dizer essas palavras, o povo estava fazendo coisas erradas. Vamos ver quais eram as coisas erradas que o povo que frequentava a casa de Deus estava fazendo. Eu desliguei o ventilador, mas o calor aqui está imenso. Desliguei para evitar o barulho, né? O ruído. O 4 diz, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fazerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro. Quer dizer, o que é que Deus está falando aí? Que o povo, apesar de frequentar a casa do Senhor, vou à casa do Senhor, sou servo de Deus, sou serva de Deus, frequento a casa do Senhor, frequento a casa do Senhor, é a casa do Senhor, é a casa do Senhor. Entretanto, fazendo coisas erradas, né? Fazendo juízo entre o homem e entre o seu companheiro. O que é isso, gente? Fazendo juízo, julgando o homem, julgando o seu companheiro. Será que Deus aprova, Deus mandou a gente julgar? Não, só Jesus poderá julgar no dia certo. Só Deus conhece cada um de nós. Nós não podemos olhar para as pessoas e dizer o que queremos dizer sobre elas, apenas pela sua plástica, pela sua vestimenta, pela sua maneira de ser, de vestir, de falar. A gente precisa tomar cuidado. Então, por certo, essas pessoas que tanto falavam na casa do Senhor estavam errantes, estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E hoje não é diferente. Hoje nós vemos pessoas que, se pudessem, moravam dentro da casa que se diz casa do Senhor. Entretanto, fazem mau juízo dos seus companheiros, dos seus irmãos. Porque nós não podemos de maneira alguma dizer hoje quem é joio e quem é trigo, quem pode e quem não pode fazer a obra do Senhor. Só Ele sabe quem é que é capaz, quem é que pode e quem é que não pode, porque só Deus nos sonda os nossos rins, tudo, gente. Só Deus nos conhece. O 6 diz assim, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Gente, nós estamos cansados de saber que a Bíblia prega contra a idolatria. Entretanto, nós sabemos que há pessoas, como diz aí, casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus, e dividindo a glória que é do Senhor com outros deuses. E naquela época, era preciso ter cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros. Sabem por quê, gente? Os órfãos naquela época não tinham o que tem hoje, os orfanatos, os auxílios do governo, não tinham naquela época. Então era necessário que o povo de Deus ajudasse os órfãos.
As viúvas, elas não podiam trabalhar, então era necessário que o povo de Deus ajudasse as viúvas. Hoje não, gente. Hoje as viúvas, elas, quando elas não têm a pensão que era do trabalho do marido referente ao salário do marido, elas podem ter o auxílio, um auxílio, e elas podem trabalhar. Antigamente, as viúvas não podiam trabalhar, tá? É diferente de hoje. As viúvas hoje não podem estar exigindo, tá? Hoje a gente precisa ajudar quem realmente necessita, porque nós não podemos deixar as pessoas passarem necessidades. Agora, o estrangeiro, quanto ao estrangeiro, o que é um estrangeiro? O estrangeiro é a pessoa de outra região, de outro lugar, que você precisa dar hospitalidade a ela. Por que você precisa? Porque ela também precisa da sua hospitalidade. Agora, pessoas que querem viverem passeando o tempo todo, certo? Isso aí nós não temos obrigação com essas pessoas, não. Sabe por quê? Pessoas que querem viver passeando, elas estão livres para passear. Mas será que a outra pessoa lá está livre para recebê-la em sua casa? Está pronta para recebê-la em sua casa? Quando nós devemos pensar no próximo, ame o próximo como a ti mesmo. Se eu trabalho, eu não tenho tempo de estar viajando, de estar passeando? Ou se eu não trabalho, eu tenho tempo de viajar, eu tenho que olhar para onde eu vou, para eu não atrapalhar o trabalho das pessoas que estão ocupadas? A gente precisa ter misericórdia uns para com os outros, não é? Agora, aquela pessoa que não importa com nada, tá? Tudo bem. E tem gente também que não liga com nada, que chega em sua casa, lhe ajuda, traz a comida, né? Porque quando a gente vai também, a gente não sabe a situação que está a pessoa. Se ela está podendo lhe bancar. Se ela está podendo fazer as coisas para você. Muitas vezes é um dia no qual a pessoa passou a noite trabalhando e ela quer descansar no outro dia, porque ela está em trabalho. Antigamente era diferente. Os estrangeiros, eles viajavam em busca da sobrevivência. E as pessoas precisavam serem hospitaleiras. Muitas vezes abrigavam, não eram nem dentro de casa, às vezes davam uma esteirinha, uma cama para dormir fora de casa, embaixo de uma árvore, a comida, ou preparavam um quartinho do fundo lá, como o profeta Eliseu ficava lá na casa da sunamita, né, no quartinho lá separado. E que é certo que nós temos que sermos misericordiosos para com as pessoas, não derramar sangue inocente, não derramar sangue de jeito nenhum. Deus não nos deixou para matar ninguém. Tanto que aqui vai falar sobre o holocausto. Deus não ordenou, tá? Ó, o 7 diz: eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Quer dizer, a terra santa, né? A Jerusalém, a terra que deu aos pais, que os jebuseus, né? Aquele povo lá estranho, tomou aqueles que eram gigantes, tomaram dos seus pais, os pais dos israelitas. As terras de Israel eram deles por direito, heranças, ou aliás, eram heranças dos seus pais. O 8 diz: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e comereis, ou aliás, cometereis adultérios, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses, que não conhecestes. Quer dizer, eles estavam frequentando a casa do Senhor,
Contudo, eles praticavam coisas erradas como as que estão escritas aqui, porque eles acreditavam em palavras de outras pessoas, palavras falsas. Ah, tem nada não, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode sacrificar, pode adorar tal Deus, não tem problema não. Esse, né, não tem nada não, a gente tem que ter cuidado, né? Não é? Então, diz aqui, ó, furtareis vós. Deus mandou alguém furtar de alguém, tomar o que é dos outros? Não. Cada um que trabalhe para possuir o que quer possuir. Matareis? Deus mandou alguém matar alguém? Não. Deus deu a vida e só Ele pode tirar a vida. E cometereis adultério. Deus ordena, né? Jesus veio condenando, né? O adultério. É um homem para uma mulher para um homem. Porque antes, um homem poderia ter várias mulheres, mas Jesus não ordenou isso. Jesus não ordenou isso. Isso era coisa do homem. Porque aqui nós estamos no Velho Testamento, né? Adultério não é coisa de Deus. Mesmo assim, até no Velho Testamento, quando o homem tinha mais de uma mulher, era de acordo com a lei, era legalizado, ele tratava bem as mulheres e elas sabiam. E elas sabiam. Tanto que elas mesmas arrumavam as concubinas para seus esposos. Então era de acordo com a lei, não era uma coisa clandestina, uma coisa ilegal. Mas Jesus, da época de Jesus para cá, ele não permite mais esses tipos de comportamento. Jurareis falsamente, Deus diz que quem jura mente, né? Deus não manda ninguém jurar. E queimareis incensos a Baal. Baal era o deus pagão, né? Deus pagão. E andareis após outros deuses. Além de Baal, tinha outros deuses, né, com outros nomes. Viu? E Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse povo estava frequentando a casa de Deus e adorando outros deuses. Quer dizer, ao invés de adorar somente ao Deus verdadeiro, né? Eles adoravam outros deuses e diziam: estou indo para a casa do Senhor, para a casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus, e fazendo coisas erradas. Hoje ainda existe isso? Claro, gente. Há pessoas falsas, fofocando, falando mal umas das outras, julgando pelas vestes, pela aparência, dizendo quem pode ou quem não pode fazer a obra de Deus. Escolhendo, gente, meu Deus, escolhendo palavra. A palavra quem dá o pregador é o Espírito Santo, não sou eu e nem você, não. O louvor, quem dá é o Espírito Santo, não sou eu e nem você. É coisa séria, gente. É coisa séria. Deus não brinca, não. Deus não brinca. E a gente precisa pregar a verdade. Pregar a verdade e fazer a vontade de Deus. Ó, o 10. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações na casa de Deus? Será que Deus mandou adorar outros deuses? Deus mandou matar? Deus mandou fuxicar? Fuxicar o quê? Mentir. Deus mandou fazer isso? Deus mandou fazer panelinhas para separar irmãos? Para fazer acepção? Deus mandou fazer isso? Não. Deus mandou a gente amar ao próximo como a si mesmo. O 11 diz: é, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Muitas vezes, irmãos e amigos amados, Deus está bem próximo de mim e de você. Contudo, Ele não pode atender os nossos pedidos em orações,
porque nós estamos fazendo coisas abomináveis aos seus olhos. Certo? O 12 diz: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede que ele fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Deus é amor, mas ele é justiça também. Quando ele vê que o povo está demais, ele faz o que ele fez com Sodoma e Gomorra. Ele faz o que ele fez na época de Noé, com o dilúvio. Ele faz como ele fez, né? As maravilhas que ele fez no Egito com as pragas. Hein, gente? Pois é. O 13 disse: agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Quantas vezes Deus está nos convocando para orar, para repensar sobre os nossos feitos durante o dia, durante a semana, durante o mês. E nós estamos envolvidos com coisas que desagradam a Deus. Quantas vezes? O 14. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. A geração de Efraim era uma geração idólatra. E Deus, arrojar, tirar da presença. Se nós persistirmos fazendo coisas que desagradam a Deus, Deus nos tira da presença dele. Ele sai da nossa vida, como ele saiu da vida do rei Saul, certo? E de várias outras pessoas que deixaram de obedecer a Deus, que fizeram coisas dentro da casa que se chama pelo nome do Senhor, coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Tenhamos cuidado, frequentemos a casa do Senhor, mas precisamos andar em obediência à sua palavra, porque a casa do Senhor não é casa de ladrão e nem de salteadores. Nós sabemos muito bem quando foi que Jesus usou essa palavra na porta do templo. E, obviamente, não era exatamente na porta do templo, era na rua do templo. Todo mundo sabe sobre essa passagem. Todos nós sabemos. Nós não somos inocentes. Nós estamos com a bússola nas nossas mãos. Se andamos errantes, é porque queremos. O 16 diz assim: tu, pois, não ores por este povo. Aí Deus está falando com quem? Com o profeta Jeremias. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Quer dizer que se o povo não obedecesse a ele, a Deus, através do profeta Jeremias, Deus disse a Jeremias: não ore, não clame por eles. Nós sabemos que Jeremias foi apelidado, como profeta chorão. Ele chorava pelo povo. Ora, com grande amor. Olha com grande amor Jeremias tinha pelo povo, gente. Os profetas, o povo da Bíblia era um povo humilde, era um povo amoroso. Não era um povo que levantava falso, não era um povo que mentia. O povo que Deus escolhia, o povo escolhido por Deus, que está na Bíblia, era um povo de Deus verdadeiro. Então Deus disse a Jeremias: não orem. Se eles continuarem errantes, não orem.
Não clamem a mim por eles, porque eu não ouvirei. A palavra do Senhor. O 17, gente, vem mais coisa aí, viu? Ó, o 17. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus falando com Jeremias. O 18. Os filhos apanham a lenha. Presta atenção nisso aqui, gente. A gente não pode omitir a palavra de Deus. A omissão é pecado. E se nós não pregarmos a respeito da idolatria, nós estaremos sendo omissos. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos. Para quem esse bolo? A rainha dos céus, e oferecem libações e outros deuses para me provocarem a ira. Eu acho que está escrito com todas as letras, gente. De qual rainha do céu ele está falando aí? Tinha na época, né? Essa rainha dos céus. E juntava a família toda, dizendo que estava na casa do Senhor. Mas os filhos apanhavam a lenha e as mães faziam os bolos. Para quê? Para fazerem as oferendas à rainha dos céus. Gente, não sei o que estou falando não, está aqui, ó. Jeremias 7, pode ler, tá? Jeremias 7, aqui no verso 18. Em todas as Bíblias fiéis tem esse versículo, tá? O 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira? A gente provoca ira ao Senhor, gente. Quando a gente passa a idolatrar. Não é apenas um objeto, não. Nós precisamos distinguir enfeites de idolatria, gente, tá? Muitas vezes você enfeita a sua volta, como eu coloco sempre aquele meu amiguinho ali, tá? Do meu lado, coloca uma plantinha, um vaso, um enfeite. Não venhamos confundir o enfeite com algo que você vai prostrar diante dele para orar, dizendo que está buscando a presença de Deus e que está na casa do Senhor. Não. Nós, que Deus diz, entra para o teu quarto, ajoelha, fecha a tua porta, fecha os teus olhos e ore ao Deus vivo. Não é diante de nada, de objeto algum. Agora nós temos que aprender também a distinguir enfeites. Nós estamos na terra e nós gostamos de enfeites, gostamos de coisas bonitas. Contudo, nós não podemos ter essas coisas como deuses. Não podemos adorar. Não podemos ajoelharmos diante de objetos para orar, não. Mas falar com Deus em espírito e em verdade. Porque um dia ele disse à samaritana, a samaritana olhou para o monte e disse, meus pais adoravam naquele monte. E Jesus disse, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores não adorarão mais naquele monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. É necessário que nós congreguemos, ter um cantinho, material mesmo, para a gente se reunir, para louvar, para adorar a Deus, para pregar a palavra. É necessário, mas nós não podemos só orar naquele lugar, só louvar a Deus naquele lugar. Não, nós precisamos adorar a Deus em todos os lugares, onde nós estivermos, e não condenar ninguém em qualquer lugar por causa de uma brincadeira que a pessoa fez, qualquer coisa. Nós, gente, estamos a caminho da santidade. Nós estamos na terra ainda. E aqui, a coisa não é brincadeira, não. Jesus sabe que aqui não é brincadeira. Aqui não é fácil. Estamos no púlpito da igreja, temos que respeitar, sim. Lá não pode de jeito nenhum ficar fazendo certos tipos de brincadeirinha, não, tá? É lugar santo, é lugar de pregar a verdade, não de fazer as pessoas que estão nos ouvindo de tolas, não. Mas
no trabalho, no nosso trabalho, em casa, uma brincadeirinha que não desagrada a Deus, que não desagrada a Deus. Que problema, gente? Sorrir, brincar. O 19. Acaso é a mim que eles provocam? Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes si mesmos para a confusão dos seus rostos, né? Quando deixa de adorar a Deus, está praticando a ira, não é nem a Deus, não. Está praticando a ira a si mesmo, porque Deus afasta da gente. Quando a gente passa a fazer coisas abomináveis a Deus, Ele simplesmente não atende às nossas preces, às nossas orações. Ele afasta de nós como Ele se afastou de Saul. O 20. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Aí agora o Senhor entra. E aí quem vai ficar irado é o povo, porque vai faltar tudo. Onde falta Deus, falta a comida, falta a roupa, falta a união, falta tudo, gente, que um homem precisa de bom. Então, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Deus falando através do profeta Jeremias. Que se nós representamos o povo daquela época, o povo de Judá, se nós andarmos errantes, o que é que vai acontecer? Vai faltar chuva, vai faltar saúde, vai faltar o pão, vai faltar as vestes, vai surgirem as pestes, as doenças, certo? A fome, a seca, a nudez, a pobreza, tá? Se nós deixarmos de buscarmos a presença de Deus com sinceridade, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, tá? Então, o 21 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, aos vossos sacrifícios e comei carne. O 22, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. E aí, o povo estava fazendo holocausto, né? Queimando até os seus próprios filhos nos holocaustos, e frequentando a casa do Senhor, dizendo que estava na casa do Senhor, estava tudo bem. Queimando até os filhos, reis queimando filhos, né? Igual Herodes o Grande, disse que queimou 2 filhos seus em sacrifício, né? A Maló, que foi a Baal, lá no vale do Gena, que era onde se queimava, fazia esses sacrifícios. Tem muita gente aí fazendo sacrifício aí, né? Sacrifícios horrendos para ganhar política, para isso, para aquilo, para fazer o mal aos outros. Deus é tudo, nada fica escondido aos olhos de Deus. E a resposta vem. A resposta vem das nossas orações, de quem obedece, de quem não obedece, de quem trata mal o seu próximo. A resposta vem de quem faz sacrifícios aí aos deuses pagãos, né? Para fazer o mal aos outros, época de política e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Andar direitinho na presença de Deus. A gente só vai lucrar com isso, porque Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Sem Deus, nós somos frágeis demais. 23. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Deus mandou o quê? Ouvir a voz dele. E ele falava através dos profetas nessa época. Ele estava falando através do profeta Jeremias.
Porque nós sabemos que Deus, houve o dia de Pentecostes, mas o Espírito Santo sempre esteve presente na terra. Agora, com a vinda de Jesus, Deus encarnado em Jesus, o Espírito Santo ele agia através de Jesus. E depois que Jesus partiu para o Pai, ele enviou novamente o Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, qualquer pessoa que crê em Deus, né, que se batizar, crê em Deus, através dessa palavra aqui, que é a palavra que nos lava, pode fazer a obra do Senhor, está apta e será salva, porque Deus é misericordioso. Orar constantemente, pedir perdão a Deus. A Bíblia diz que Daniel orava, parece que 3 vezes ao dia ele orava, com as mãos estendidas em direção ao templo. E muitas vezes nós achamos que só indo à igreja nós estamos livres de pecar. Não, nós precisamos estarmos na presença de Deus, em espírito e em verdade, onde quer que estejamos. O 24, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andam nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andam para trás e não para diante. Quais são os conselhos do Senhor hoje, gente? Estão aqui, ó. Antes era através dos profetas, hoje os conselhos do Senhor estão aqui. Porque está escrito lá atrás que muitos seguiam outras pessoas que lhes davam conselhos. Muitos dos povos de Judá, que eram filhos de Deus, servos de Deus, que frequentavam a casa do Senhor, ouviam os conselhos dos falsos. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui você faz, isso aqui não faz. Não, os conselhos que nós devemos seguir, esses aqui, ó. Alguém pregou, está na Bíblia? Tudo bem. Não está, você não sabe se está na Bíblia? Coloque lá. Muito fácil de pesquisar. Você só pegar a Bíblia aqui para pesquisar é um pouco complicado, mas coloca na barra do Google, né? Por exemplo, ame o próximo como a ti mesmo. Está escrito na Bíblia, coloca na barra do Google, ame o próximo como a ti mesmo. Reticência Bíblia Online. Que você vai encontrar as referências. Não é a referência que fala sobre o que você quer. Se não tiver as referências, é porque não há na Bíblia. Foi invenção do pregador, tá? É simples assim. O 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Os profetas, gente, eram honestos. Honestos. Observemos-nos que Eliseu não quis receber nada de Naamã. As riquezas eram muitas riquezas. E Eliseu não quis receber, gente. Se fosse hoje, os profetas de hoje receberiam ou não? Respondam, sim ou não? O 26. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Estão vendo? E Deus continua. Sim, há profetas ainda, há pessoas honestas, mas só Deus sabe. Só Deus sabe. Nós precisamos consultar a Bíblia. E também nós vemos o comportamento das pessoas. Nós vemos o comportamento das pessoas. Ora, ainda ontem eu estava pensando nisso. A pessoa não vai a uma reunião em um lugar, junto com outro, não vai em outra reunião sobre o mesmo assunto em outro lugar junto com outro, né, para falar do mesmo assunto, mas ela só vai naquele lugar onde ela recebe apoio. Por aí você vê o caráter que a pessoa tem.
Porém, nós sabemos que não é uma pessoa de bom caráter. Eu acho que um bom entendedor vai saber do que eu estou falando, tá? Então, o 27. Dir-lhes, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Os profetas sofreram, gente. Naquela época eram presos, porque falavam a verdade. Como Jeremias foi cerrado ao meio, gente. Dizem os historiadores que um segurou ele de cabeça para baixo, um segurou em uma perna, outro na outra. E dois, um pegou numa ponta, outro na outra do serrote. Aí são os historiadores que falam, viu, gente? Eu não sei se está na Bíblia, tá? Eu quero até ver se está na Bíblia, tá? Pra gente não pregar heresia. Mas muitos foram mortos assim, cerrados, traspassados com espada. Não dá nem para falar detalhes aqui, tá? É muito triste, tá? E lhes dirá uma gente, e esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, e não aceita a correção, já pereceu, ou aliás, já pereceu a verdade, e se arrancou da sua boca, né? Deus, né? Ele é amor, mas ele é justiça, gente. E a justiça de Deus é amor também, para que seu povo se salve, ainda que sofra, tá? Que tudo seja apurado. O 29. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Naquela época, muitos eram nazireus, não cortavam o cabelo, né? Era o costume deles. E eles tinham o costume também de se vestir de saco, cobrir-se de cinza, né? Quando Deus manda fazer isso na época. Porque Deus também, ele entende as épocas, tá? Deus não muda, mas ele entende. O 30 diz assim, porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chamam pelo meu nome para os contaminarem. Eles levaram a idolatria para a casa do Senhor, né? Hoje tem, gente? Tem, e muito. Tem gente idolatrando gente, tem gente querendo ser idolatrada, tem gente levantando falsos gente dentro dos templos, dentro das igrejas, fazendo reuniões para excluírem outras pessoas e fazerem a obra. Existe muita gente. E aí Deus não atende o clamor do povo, porque ele disse a Jeremias, não ore por esse povo, não clame por esse povo, porque eu não irei ouvi-lo. O 31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem ao fogo seus filhos, meu Deus, e as suas filhas, que nunca, esse vale de Inom, gente, é o mesmo vale chamado Gena, e Jesus o chamou de inferno. Eles jogavam ali todo o lixo, enxofre, botava fogo, por isso que Jesus o chamou de inferno, assim diz também os historiadores, tá? E lá tem esse vale até hoje, e ali jogava tudo, pessoas que não tinham identidade, identificação, pessoas que eram crucificadas, Jesus que não foi, porque Jesus é Deus, né? Tudo já foi planejado por Deus. Continuando, filhas, e nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Deus ordenou ao povo dele a fazer holocausto, a queimar pessoas, queimarem seus filhos. E ali reis que serviam ali, que iam para a casa de Deus, né? Porque os reis antigamente eram muitos ligados, gente. Eram ordenados por Deus, eram ungidos por Deus, tá? Os profetas ungiam. E queimaram até filhos, né? Ali no vale de Inom, chamado também de Gena, que tem o nome também do inferno, tá?
Ali todo o lixo de Jerusalém ia para lá. E ali botava fogo, tá? Indigentes, pessoas que não tinham parentes, não tinham... Eram considerados qualquer um, como quaisquer né? O 32, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. O 33 diz, e os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Ali jogavam os corpos de pessoas indigentes, né? E as aves do céu, as aves de rapina comiam, eram comidos pelas aves de rapina, os restos eram queimados, porque jogavam enxofre e fogo. Naquela época era comum isso aí. Como foi queimada Sodoma e Gomorra, né? Os anjos desceram enxofre e depois fogo. Bem assim acontecia em Jerusalém, no Vale do Gena, que é o Vale do Inom mesmo, certo? E ninguém os espantará. O 34 e o último, gente. Ficou grande, mas eu consegui, né? Eu consegui interpretar todo o capítulo. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a voz de alegria e a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Se o povo continuar errante, Deus sempre vai mandar, né, vai permitir coisas que não são legais. Se o povo continuar idolatrando, né, tirando a glória de Deus para dar a outros deuses, sacrificando a outros deuses, né, fazendo holocaustos, nós sabemos que ainda existem essas coisas, certo? A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que um feiticeiro sequer não entra no reino de Deus, e nós temos que tomarmos cuidado, temos que orar por nós, pedir a misericórdia deles, sim, por essas pessoas. Quem sabe o Espírito Santo elas não se deixem serem tocadas pelo Espírito Santo. Nós não podemos desejar o mal a ninguém. Deus falou aí com Jeremias que se o povo continuasse errante, para não orar e nem clamar, que ele não ia atender. Mas Deus é misericordioso. Jesus veio dando essa chance. Nosso Deus é tão misericordioso que se fez carne e veio através da pessoa de Jesus para nos dar oportunidade de salvação e vida eterna. Agora cabe às pessoas, todas as pessoas, as que vivem jurando falsamente, as que vivem mentindo, as que vivem sacrificando aos ídolos, fazendo coisas erradas, matando pessoas, derramando sangue inocente. Jesus veio para dar chance a todos a se salvarem, todos que se arrependerem, aqueles que roubavam, quando passam a ouvir essa palavra, não roubam mais. Aqueles que mentiam, não mentem mais, porque a mentira faz mal. Aqueles que omitem a palavra de Deus, não omitem mais. Aqueles que fazem o mal às pessoas através das coisas que desagradam a Deus, não fazem mais. Deus perdoa essas pessoas. Agora, se partir para a eternidade, praticando as coisas abomináveis aos olhos de Deus, Deus não vai perdoar, porque Deus leva em conta o tempo da ignorância. Qual é o tempo da ignorância? Deus ainda vai dar chance às pessoas que partiram para a eternidade sem ouvirem essa palavra. Mas as que tiveram a chance de ouvirem,
As que ouviram e continuam a fazerem errado, continuam a fazerem abominações dentro da casa do Senhor, principalmente mentindo, levantando falso, querendo antes da hora separar o joio do trigo. Ninguém sabe quem é joio e quem é trigo. Fazendo complôs, fazendo reuniõezinhas para tirar um, tirar outro da presença de Deus. Principalmente os que estão frequentando a casa do Senhor, que fazem abominação, lendo esta palavra, pregando essa palavra. Deus não terá como inocente. E que esta mensagem fique gravada no meu coração, que Deus me tocou, tá? Porque eu também estou sujeita ao pecado. Todos nós estamos sujeitos. Mas nós temos Jesus Cristo como nosso advogado para nos perdoar todas as vezes que nós nos arrependemos de verdade. Porque nós não podemos fazer de propósito, confiantes de que depois poderemos pedirmos perdão a Deus e Ele nos perdoar. Não, de jeito nenhum, never, tá? Então, que fique gravado no meu coração e no coração de todas as pessoas que ouviram esta mensagem, em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, tá? Porque em nome dele, né, ele disse que em nome dele, tudo que nós pedirmos ao Pai, assim será feito. Porque muitos dizem, e o Pai não é ele? Sim, mas existe desde antes da fundação do mundo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E que Deus abençoe a todos, tá? Um abraço da sua irmã em Cristo, professora Ilza Saldanha, e um beijo fraterno em seu coração. Amém? Continue na paz de Cristo. E voltem consciente, tá?